Você já ouviu falar do modelo de caráter que Paulo estabelece na Bíblia para ser seguido por todos os crentes? Então, não saia daí que eu vou te explicar daqui a pouco, ok? Hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026. É um prazer estar de volta nessa manhã de segunda-feira aqui em Pirapora para falar do coração ao seu coração. Aproveita, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe para mais pessoas serem abençoadas. Hoje a lição traz como tema a fonte da unidade. E, por falar na fonte da unidade, o texto básico é Filipenses 2, verso 2, que eu quero compartilhar com você. O texto fala assim: Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Você encontra aqui um texto que aborda o interior e o exterior, demonstrando que aquilo que a gente reflete no exterior, ele tem uma fonte básica, que vem lá do interior. E se a gente for observar dentro desse texto, está unindo três coisas: a mente, os pensamentos e os sentimentos. Nós jamais podemos dissociar essas três coisas, porque aí nós não conseguiremos viver um caráter nobre. E por falar em caráter nobre, qual é o modelo de caráter que Paulo estabelece como base aqui no estudo de hoje e nessa lição? O modelo de caráter de Paulo está baseado em três alicerces. O primeiro deles é a humildade. O segundo deles é considerar os outros superiores a nós mesmos. E o terceiro, não menos importante, consequente dos outros anteriores, é agir pensando no bem dos outros. Você já pensou? Fácil de falar, mas muito difícil de praticar. Vamos relembrar. Esse modelo de caráter apresentado por Paulo inclui três pilares: a humildade, dois, considerar os outros superiores e terceiro ainda, pensar no bem dos outros e não no nosso bem. Isso só se harmoniza com a presença do Espírito Santo. Porque se a gente der uma olhadinha aqui na Bíblia, a lição traz os frutos da nossa carne, aquilo que vem de dentro do nosso coração. Como é que estão os nossos pensamentos naturais? E conforme Mateus 12, 34, diz assim: do nosso coração procedem pensamentos homicidas, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O retrato das obras da carne, pintada por Paulo. Então, de nós mesmos, por nossas próprias capacidades, por nossas próprias forças, o nosso caráter não presta, ele é corrupto. Enganoso é o coração do homem. Não confie no homem, porque você vai se dar mal. Mas, em contrapartida, o mesmo Paulo que fala dessas tragédias, ele coloca a bênção de um modelo de caráter que ele mesmo coloca: devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que, sendo Deus, não se julgou ser igual a Deus, mas se subordinou, se humilhou. Então, o primeiro princípio básico desse caráter nobre é a humildade. Quando a gente luta para conseguir conquistar alguém por argumentos, a gente pode até ganhar os argumentos, mas a gente perde a pessoa. E Jesus trabalha numa esfera diferente. Ele prefere ganhar o coração das pessoas do que ganhar os argumentos. Assim foi a vida de Jesus.
Claro que houve momentos que Jesus teve que mostrar superioridade intelectual, não para mostrar, mas para mostrar a verdade prevalecente. Mas a grande parte do tempo Jesus era humilde. Bom, a primeira demonstração de humildade de Jesus foi deixar o céu, deixar o trono, a glória e vir para esta terra. Então eu quero falar para você que é melhor descer do seu pedestal. É melhor praticar a humildade. Pensar que muitas vezes os conflitos e as coisas ruins que estão acontecendo aí na sua vida, no seu negócio, ou na sua família, ou na sua igreja, tem a ver com a falta de humildade. Está na hora de a gente repensar algumas coisas e tratar os outros na igreja com superioridade. Eles são superiores a mim e não eu superior a eles. E quando for pensar numa decisão, numa comissão, numa discussão, num raciocínio, numa sugestão de algo, pense no bem dos outros e não no seu apenas. Olha só, que nobreza de caráter isso quer nos dar. Então, que a gente possa praticar isso na nossa vida e exercer mais a empatia, que é a capacidade de ouvir as pessoas, se colocar no lugar das pessoas e não se julgar melhor que as pessoas. E quando for decidir, pensar no bem delas. Que Deus te abençoe. Que isso seja uma fonte de alegria na sua vida espiritual para o dia de hoje e para o resto da sua vida. Deixa eu orar por você. Toma em tuas mãos, Senhor, a cada um de nós e ajuda-nos a ter esse caráter nobre, essa nobreza pintada por Paulo. A humildade, a consideração dos outros como superiores e trabalhar o bem dos outros e não o nosso próprio. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?